Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai abordar as principais dúvidas de quem está querendo começar a investir o seu dinheiro. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente está com um amigo nosso, o Renan, e ele só tem dinheiro na poupança. A gente vai ajudar ele a tirar algumas dúvidas sobre investimento. Então a gente vai falar muito sobre como começar a investir, algumas dúvidas que ele tem sobre como é o melhor investimento que ele pode fazer e tudo mais. Então, galera, como a gente já disse, o Renan é uma pessoa que só tem dinheiro na poupança e está recentemente se interessando pelo mundo dos investimentos. A gente quer ajudar ele a fazer uns bons negócios e aprender onde colocar o dinheiro. Então a gente vai trocar uma ideia. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você preste muita atenção nas dúvidas que o Renan tem, porque alguma delas pode ser a sua dúvida. Então, vamos lá. Renan, pode começar aí. Solta suas dúvidas, irmão. E aí, tudo bem? Meu nome é Renan, eu tenho 20 anos, sou estudante de marketing. Conheci o pessoal aqui do canal na faculdade e eles me convidaram hoje, como o André já acabou de falar, para tirar algumas dúvidas que eu tenho. Recentemente, eu voltei de uma viagem que eu estava fazendo intercâmbio e consegui guardar algum dinheiro lá e logo em seguida consegui um estágio numa empresa de pequeno porte. E hoje eu tenho um custo de vida bem baixo, eu sei que é uma situação que poucos podem ter, mas eu tenho um custo de vida que acaba sendo bem baixo. Então, na atual circunstância, está sobrando algum dinheiro e eu realmente não sei por onde começar e não tenho tanto tempo assim para acabar procurando sobre todos os fundos, para saber sobre todas as ações. Então, vamos tirar algumas dúvidas hoje. Hoje, eu tenho, como eu falei, eu tenho algum dinheiro guardado e está somente na poupança e eu penso muito a longo prazo. Hoje eu não preciso desse dinheiro, mas eu penso nele daqui 20, 30 anos, tendo aportes mensais, né, se eu conseguir. Só que um investimento que todo mundo sempre falou era o Tesouro Direto, investimentos como esse, só que muito se fala aí que a Selic que está caindo bastante e que talvez não esteja valendo mais a pena. Eu queria saber se se eu continuar com esse mesmo pensamento a longo prazo, ainda vale a pena investimentos como esse ou não? Então, Renan, para começar, você tem que pensar que todo o dinheiro que você tem, ele serve para algum objetivo. Então, o ideal seria você começar pensando, em vez de, onde que eu vou investir, qual que é o seu objetivo? Então, você falou agora que você pensa no longo prazo. Então, você pode pensar em algum investimento que pode ter uma volatilidade maior e que você não precisa do dinheiro agora. Então, você pensa em pode ser algum investimento com pouca liquidez ou algum investimento que ele pode variar, como ações ou algo do tipo, que ele possa variar, e você vai pegar o retorno desse investimento lá na frente. Só que também isso vai muito do seu perfil de investidor. O quanto de risco você aceita tomar e pro quanto de retorno você quer ter. Então, como você citou o Tesouro Direto, títulos públicos normalmente são bons para reservas de emergência, que é um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Então, é um dinheiro que tem que estar seguro, que você vai poder pegar esse dinheiro a qualquer momento, se der merda. Então, aí você tem que estar com esse dinheiro guardado, mas, sei lá, se você quiser algum dinheiro para fazer uma viagem para daqui 2 anos, 1 ano, você vai lá, compra algum investimento de renda fixa, aí se for para 10 anos, pensando em acumular patrimônio para possivelmente viver de dividendos, de rendimentos, você pode pensar em ações, fundos imobiliários. E aí você deixa, se você for fazendo aportes mensais, juntando os dividendos que você vai recebendo com aportes mensais, daqui 10 anos você vai construir um patrimônio muito maior. E outra coisa também que é legal de você pensar é que a ideia de investir no tesouro não é você ter uma grande rentabilidade, que o Lucas falou. A ideia é, manter o seu dinheiro do jeito que ele tá, usar, como uma segunda opção caso dê algum problema. Essa é a principal ideia de investir no tesouro, que é segurança e liquidez, mas não dá para você ter tudo, né? Dá para você ter segurança, liquidez e alto retorno. Então você tem que ter somente algumas dessas coisas. Então, galera, antes de ir para a próxima pergunta, não esquece de se inscrever no canal, de dar um like e de deixar um comentário, uma pergunta que você tem, que você quer ver a resposta no próximo vídeo, beleza? Tá, agora pode ir. Sim, eu entendi bem, só que o que acaba ficando um pouco difícil, principalmente agora no começo, você acaba citando alguns tipos de investimento, falando sobre liquidez, tudo certinho. Só que, qual seria o meu primeiro passo? O que eu deveria focar nesse momento? Seria fazer uma reserva? Seria já começar a investir em ação, tendo um risco mais alto, sendo que eu não preciso desse dinheiro agora? O que seria melhor?
Bom, Renan, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente fazer a sua reserva de emergência, porque sempre alguma coisa pode dar errado. Uma vez que você conseguiu fazer isso, você tem que pensar qual que vai ser o objetivo do seu dinheiro. Muitas vezes as pessoas organizam o seu dinheiro, uma parte do seu patrimônio para ter essa reserva, uma segunda parte para ter um retorno médio e uma outra parte do patrimônio para ter um retorno um pouco acima do que o mercado está oferecendo. Então, uma parte você tem bastante segurança, outra uma segurança média, e outra você pode se expor a um risco maior. Aí você pode organizar os seus investimentos pensando assim, ou com base em alguma outra filosofia de investimento que faça mais sentido para você. Todo mundo gosta de investir em ações, mano. É o assunto preferido da galera, o que todo mundo sente maior interesse, porque pode proporcionar um retorno bem maior. Mas aí vale muito de você investir em boas empresas, sabe? Se você investir em empresa ruim, você vai perder seu dinheiro, você vai ver o seu dinheiro oscilar muito com o tempo e você pode, se frustrar muito, ainda mais você que está começando. Só complementando uma coisa que o André falou, é que como você está começando agora, você não está acostumado. Se você, por exemplo, primeiro você monta sua reserva, beleza, montou reserva, tem o dinheiro guardado ali, com alguma coisa que pode segurar seus custos de 6 meses a 1 ano. Aí você pensando, por exemplo, investir em ações, algo do tipo, você começa devagar, porque vai ter volatilidade, seu dinheiro vai oscilar. Então, se você começar, for muito afobado, colocar muito dinheiro, e você vê a primeira queda, caindo 5%, 10% de tudo que você tem, você vai entrar em choque. Então, começa devagar, vai entendendo, vai estudando, pegando a mentalidade de longo prazo, porque é muito fácil você começar falando assim, vou investir por longo prazo. Beleza, na sua cabeça tá fácil. Mas na hora que você bota seu dinheiro lá e vê seu dinheiro caindo, você botou 100, você olha lá, tem 70, você vai falar assim, puta merda, perdi 30 conto agora. E aí? Então, você tem que começar devagar, começar aos poucos e sempre tendo em mente que o porquê você tá investindo. Conhecer os fundamentos por trás das escolhas que você fez. Isso, e outra coisa que eu acho que é bem bacana é que, cara, é difícil você fazer escolhas de boas empresas, sabe? Pelo menos é uma coisa que eu acho que leva bastante estudo, bastante tempo para você chegar em um bom resultado. Então, você fazer esse stock picking, é uma coisa que tem muitas variáveis que você tem que levar em conta, muitos indicadores, e uma alternativa que pode fazer sentido é você investir em um fundo que investe em ações, ou às vezes, para você começar a ter o seu dinheiro em bolsa, você pode investir em um índice que replica o Ibovespa, alguma coisa assim. Então, pode ser uma opção para você começar a investir em ações. Aí você tem uma noção de como o mercado se comporta e depois que você vai chegando num resultado legal, você vai entendendo algumas coisas, vendo como que o seu dinheiro está reagindo, como que a sua mentalidade está reagindo com isso também. Aí você pode fazer o stock picking, né? Escolher as ações que você vai investir, que você quer aportar mais o seu dinheiro. Eu já vi muitas pessoas falando que, assim como você falou, que a gente tem que investir pensando na empresa e não no valor da ação momentâneo. Só que, por exemplo, se eu começo a investir numa empresa, eu invisto numa Ambev, vamos dizer assim, eu invisto quando ela estava em baixa, eu comprei ela X e hoje ela está X mais 10. Em que momento que eu devo pensar em vender? Ou eu devo pensar somente a longo prazo e pensar no resultado dela daqui 10 anos, vamos dizer, e acreditar no crescimento dela a longo prazo? Que momento, quando que eu devo seguir, quando eu não devo seguir as, entre aspas, tendências de mercado, assim? Muita gente fala que preço não importa, mas, cara, na minha opinião, preço é a única coisa que importa. Se tiver uma empresa que tá com, com um PL muito mais alto do que ela deveria, PL é o indicador que representa o preço sobre o lucro da empresa. Então, você pega o preço que a ação está sendo cotada e o quanto que ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Aí você chega nesse PL. Se você tiver uma empresa que está com um PL muito alto, quer dizer que ela está sendo negociada com um valor muito mais alto do que ela realmente vale. Então, não faz tanto sentido assim. Você pode acabar, para você ter esse retorno, você vai demorar muito mais tempo do que uma empresa que é uma empresa boa que está sendo negociada por um preço baixo, entendeu? Então é uma coisa que vale a pena prestar bastante atenção. Bom, primeiro de tudo, como você já falou que você está pensando no longo prazo, provavelmente você não vai pensar em fazer trade e essas coisas, especulação, porque, não tem nenhum problema. Se você quiser, se essa for sua estratégia, também tá tranquilo, mas você já falou que pensa no longo prazo. Então, o ideal é você ir acompanhando a empresa, lendo relatórios e tudo mais, e entender
quais são as perspectivas dessa empresa. Você citou a Ambev. A Ambev é uma empresa muito grande já, então a maior do Brasil, da América Latina talvez, e tipo, ela não tem um potencial de crescimento grande, ela tem praticamente 60% do mercado, se eu não me engano. Então, ela não tem um potencial de crescimento muito grande. Então, você não vai pensar em comprar a Ambev, principalmente na valorização, essas coisas. E aí você vai acompanhando a empresa. Independente de qual empresa seja, você tem que acompanhar e você vai entendendo se ela está indo para um lado certo ou se está indo para um lado errado. Então, por exemplo, você pega uma empresa e aí a empresa está cada vez mais aumentando a dívida e cada vez menos dando retorno para você. Então você vai parar e pensar assim, puta, será que faz sentido eu continuar investindo nessa empresa? E aí outra coisa que você falou de valorização, né? Às vezes pode ter alguma ação que você tem, alguma empresa, que ela valorizou demais. Alguma empresa de crescimento, por exemplo, uma Sinqia ou um Banco Inter. Aí você tem que ter uma estratégia que você vai olhar para o seu portfólio e vai falar assim, puta, essa aqui valorizou demais, eu vou rebalancear. Aí você vai lá, você pode vender uma participação, não precisa vender tudo, você vende um pouco, pega esse dinheiro e coloca numa empresa que está mais para trás e que você confia. E aí você vai fazendo essa realocação e aí, no longo prazo, isso tem estudos que mostram que isso tende a performar melhor. E só para complementar uma coisa, normalmente empresas grandes, o que a empresa faz? Ela pega o lucro, entrega para o acionista como dividendo, ou ela pode manter o lucro para reinvestir nela. Empresas muito grandes, que não tem muita perspectiva de crescimento, que já tem uma grande parcela do mercado e tudo mais, ela não vai reter o dinheiro para poder reinvestir nela. O que ela vai fazer? Ela vai distribuir mais dividendos para os acionistas. Então ia ser legal você mesclar também o seu portfólio com empresas que tem mais foco em crescimento ou mais foco em dividendo. Aí vai com o seu perfil. Mas normalmente tem essa tendência, né? As empresas retêm mais lucro para crescer, depois que elas crescem, elas tendem a distribuir mais para os acionistas. Uma dúvida que eu tenho também, que acaba pegando um pouco, hoje eu tenho uma perspectiva que eu tenho um custo de vida baixo, só que, por exemplo, eu pensando daqui 5, 10 anos, provavelmente vou ter um custo de vida mais alto, vou poder ter um salário maior, só que como eu consigo balancear isso, uma porcentagem, entre aspas, certa, uma porcentagem segura, para que eu possa investir. E também, pensando no investimento, qual investimento que seria melhor, algo com um risco mais baixo, só que também sem ser uma poupança da vida, vamos dizer assim? Então, a primeira coisa que eu penso logo de cara é que você deve investir o máximo que você puder. Então, tipo, não tem... investe 30% que você ganha, investe 40%. Cara, se você puder investir 95% do que você ganha, investe. Que é uma coisa que você vai estar pagando você no seu futuro. Então, tipo, tem o valor do dinheiro no tempo. Hoje, o seu dinheiro ele vale muito mais do que ele vai valer amanhã. Então, cara, se você puder investir a sua grana agora para você depois colher os frutos disso, é uma coisa que vai fazer muita diferença. Então, o máximo que você puder investir, você invista. Então, tipo, tenta às vezes, sei lá, às vezes é meio chato você pensar, tipo, vou abdicar de fazer uma coisa que eu quero agora, vou deixar de ir num rolê, vou deixar de sair no restaurante. Tipo, mano, faz essas coisas. A sua vida você tem que viver, senão não adianta nada você ficar guardando dinheiro e não ver sua vida. Mas tenha, tipo, ciência de quanto que esses gastos representam no seu dia a dia. Então, tipo, anota direitinho quanto você gasta, cada um dos seus custos, e tenta reduzir, tipo, o máximo de custos fixos que você tem. Porque às vezes, sei lá, você vai num restaurante e gasta R$30, beleza. E você pensa, tipo, R$30 corresponde a quanto do seu salário? Pô, é pouco. Mas aí você vai lá e tem um aluguel de R$2.500. Mano, é uma coisa que faz bastante diferença e vai ser bastante recorrente. Então, tipo, tenta reduzir esses custos e aí você investe o máximo que você puder. Só pra complementar assim, não tem nenhum número mágico, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante em vez de você gastar primeiro para investir o que sobra, é você investir primeiro para gastar o que sobra. E é muito importante você ter na sua cabeça uma divisão de, por exemplo, eu tenho, sei lá, R$200 de custo fixo. Se você tem o custo fixo, beleza, você vai precisar desse dinheiro. Então eu tenho R$200 de custo fixo, e aí eu quero separar uma graninha também, porque, pô, tenho minha namorada, vou sair, a gente quer pegar um cinema, quer comer num restaurante bacana, não sei o quê. Beleza, separa mais 500 conto, e aí beleza, o resto você investe. Mas então é legal você ter noção dos seus gastos fixos, do gasto que você quer ter para poder sair, se divertir e tudo mais, e ainda conseguir investir, cara. E uma coisa que eu posso falar que eu percebi, quando você começar a investir,
você vai pegar muito prazer em investir e vai querer parar de gastar, velho. Eu não gasto com quase nada. Eu invisto É muito real isso, na moral. Nossa, como é real, velho. Eu invisto 90% do meu salário. Mano, você vai ver, mano, vai cair o primeiro dividendo, mano, vai cair R$5 na sua conta. Puta, você vai falar assim, mano, é pouco, mas é R$5. Daqui a pouco vai cair 10. Daqui a pouco vai cair 500, entendeu? Aí você vai indo, velho. É gostoso, mano. Puta, é muito bom ver o seu dinheirinho pingando na nossa conta sem você ter tanto esforço assim, sabe? É muito legal, cara. E agora, então, na parte de investir sem risco, mano, é uma coisa que não existe. Qualquer aplicação que você for fazer vai ter algum tipo de risco. Tipo, a poupança, que a gente considera como sendo um investimento muito seguro. Já aconteceu no passado do Brasil de vir um presidente, mano, e tomar o dinheiro de todo mundo que tinha na poupança, que tinha dinheiro na poupança. Já aconteceu, e era um investimento seguro. Então, tipo, pode acontecer no futuro? Pode. É provável? Não sei. Vai de você. Então, tipo, não existe investimento que é 100% seguro. Então, vale de você diversificar para quando algum cair, o outro tem que estar subindo. Então, tipo, você tem que ter investimentos que tenham uma baixa correlação. Então, tipo, sei lá, você compra ouro e você tem alguma coisa em dólar. Então, normalmente, quando um sobe, outro desce, entendeu? Então, você tem que ter os seus investimentos bem diversificados, que aí você minimiza esse risco de mercado. Uma dúvida que eu tenho também é até que ponto vale diversificar a minha carteira? Porque, por exemplo, agora que eu sou um investidor iniciante, que eu vou começar e tal, não adianta, pelo menos a minha percepção, muitas pessoas falam que tem que diversificar ao máximo a carteira, só que até que ponto isso vale? Porque eu vou comprar 2, 5, 10 ações de uma empresa, 5 ações de outra, 5 ações de outra, então... Mas sendo um investimento pequeno, com aportes pequenos, que nem vai ser agora no começo, até que ponto vale diversificar a carteira? Primeiramente, eu sei que se você começar aportando, você não vai ter muito dinheiro para aportar, assim, e querendo ou não, no começo, você vai ficar um pouco mais exposto a um risco, né? Então, você vai ficar com uma exposição maior em alguma empresa ou em outra e tudo mais, mas é normal porque é o começo. Dependendo da corretora que você tiver, você pode acabar comprando diversas ações, tipo, um pouquinho de ação de cada empresa sem pagar a taxa, mas se você tiver taxa, não faz tanto sentido você pensar em diversificar tanto assim no começo. Então, sei lá, no primeiro mês você compra ação de uma empresa, no segundo mês de outra, e você vai diversificando aos poucos. Porque, como você falou, você está pensando no longo prazo, 10, 30 anos. Então, você esperar um mês para outro não vai fazer tanta diferença. E outra coisa também, a diversificação, ela pode ser tanto entre ativos de setores diferentes. Então, sei lá, você pega, por exemplo, uma Ambev, que é de consumo. E aí você pega também, por exemplo, uma Petrobras, que é uma commodity. Então, aí você já está diversificando. São setores diferentes, com demandas diferentes e tudo mais. Esse é um jeito de diversificar. E aí outro jeito de diversificar também são em classes de ativos, né? Ação, fundo imobiliário, dólar, ouro, em fundo de investimento multimercado, renda fixa. E aí, assim, você... comprando diversas classes de ativos e dentro dessas classes, ativos diferentes, você vai conseguir uma diversificação boa e o mais importante também é ter estudo, né? Você estudando, você vai conseguir diminuir seus riscos, porque você vai entender um momento certo de fazer uma aplicação, de sair de uma aplicação, e aí acho que isso aí é muito importante. E, mano, duas coisas também. Eu acho que realmente estudar o que você está investindo é uma das coisas mais importantes que tem. Você realmente tem que entender sobre o que você está investindo. Por exemplo, não adianta você ser médico e você querer inventar de investir em uma empresa de papel com todo o seu dinheiro, investir em uma empresa de petróleo com todo o seu dinheiro. Cara, vai primeiro no que você sabe, que você tem conhecimento do setor, aí depois você vai estudando mais, e aí sim você vai fazendo novos aportes, porque senão você vai... Mano, tem chance de você achar que uma empresa X é uma super oportunidade e na verdade ela não tá sendo uma coisa boa e tá falindo, sei lá, sempre tem essa chance. E outra coisa, a gente tem que pensar que diversificar tem que ser, tipo, num limite, num certo limite, porque, tipo, se você diversificar demais, você vai acabar tendo o mesmo resultado que o mercado vai ter. Então vai ser a mesma coisa que você comprar um índice que replica a bolsa de valores. Se você, tipo, diversificar, comprar todas as empresas da bolsa, você vai comprar o índice que replica as empresas da bolsa, entendeu? Então você tem que ter uma diversificação entre essas classes de ativos, entre as ações de diferentes setores, e aí você consegue ter uma diversificação bacana. E aí você minimiza os seus riscos de perder dinheiro e já era. Fala, pessoal, se esse vídeo chegar em 100 likes, o André raspa a cabeça. Brincadeira. Ou não sei.
Então, pessoal, acho que é isso. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. E eu gostaria de agradecer por vocês terem visto. Espero que vocês tenham visto até o final. Como o André já falou, deixa um like, se inscreve. E, pô, deixa alguma dúvida aí, se você tiver. Pode perguntar alguma coisa sobre relação ao investimento ou onde que o Renan fez a sobrancelha e tá tudo certo. Valeu, pessoal. Então, fala tudo. Correndo aí, valeu aí, mano, na moral, espera, irmão. Valeu aí, mano, da hora o bagulho que vocês estão fazendo, o projeto aí, tipo, sei que agora no começo é bem difícil, mas, mano, é aquele negócio, tijolo a tijolo, e, tipo, vocês conseguirem impactar uma pessoa, assim, já faz diferença, sabe? Então, tá suave, continue fazendo, mano, que vai dar bom, vocês ainda vão crescer, vai dar certo, mano. Lindo. Tamo junto. Obrigadão, então é isso, galera, falou, até mais.